Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos, a todas, professores, professoras, os gestores da nossa rede municipal de São Carlos. Sejam todos bem-vindos. Acho que esse ano ainda a gente não entrou nos HTPCs de quarta-feira, então é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Uma boa noite a todos. Hoje a gente está aqui com duas convidadas. Um prazer imenso recebê-las aqui na nossa live do Centro de Formação. É uma live leve, gostosa, para mostrar um projeto lindo e espero que vocês gostem muito. Façam uso do nosso chat para participar. Proposta é que vocês conversem também, interajam aqui com a gente, utilizando o chat, tá bom? Então, vamos iniciar. Vou fazer uma breve apresentação das nossas convidadas, elas também vão dizer um pouquinho do trabalho delas, e a gente tem muita coisa bonita para mostrar para vocês. Hoje a nossa live é Eu Canto, na rede pública de ensino. Vamos falar um pouquinho do projeto Eu Canto Minha África. Denise, boa noite, seja bem-vinda. É um prazer te receber aqui. Boa noite, Gabriela. Para mim também é um grande prazer. Boa noite a todos que estão participando, né? Meu nome é Denise Castro, eu sou diretora teatral, produtora cultural há 27 anos. Moro aqui em São Carlos desde 2016. Sou formada em Ciências Sociais pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, e depois eu fui para Curitiba. Lá eu fiz direção teatral, tive uma companhia de teatro e depois retornei para minha cidade natal, e passado um tempo eu vim morar aqui em São Carlos, né? E aí desde 2020 eu estou aqui realizando projetos, trabalhos, desenvolvendo atividades aí em várias linhas culturais, teatro, música, né, literatura, enfim. Estou na área da produção cultural e trabalhando com o Eu Canto Minha África. Agora eu vou passar um pouquinho para a Natália também, né? Eu chamo de Natália, mas é a nossa cantora Nara Dom, que é a regente do coral Eu Canto Minha África. Boa noite a todos, boa noite, Gabriela, boa noite, Denise, boa noite, educadores. Eu sou Natália Raquel Donato, conhecida como Nara Dom, que é daí que vem o meu nome artístico, né? Eu sou formada pela ULM, que é a Universidade Livre de Música em São Paulo. Eu comecei minha trajetória com a música através dos meus pais. Meu pai era sambista e minha mãe era fã e uma boa ouvinte da soul music. Na minha casa vivia música, respirava música. Então é exatamente dali que eu peguei o gosto pela arte, né? Depois, mais tarde, eu vim a descobrir que a minha mãe tinha tios que eram saxofonistas, pianistas, e eu acabei migrando para essa área, né? Estudei um bom período em São Paulo, trabalhei com bandas nacionalmente conhecidas, trabalho com jingles e vinhetas para propagandas que muitas vezes vocês veem na televisão, como Havaianas, marcas conhecidas como Vela, Tom, por aí vai. Estou aqui em São Carlos, sou daqui, né, mas estou mais aqui por conta da pandemia também. Devido à pandemia, me trouxe grandes e gratas surpresas, como Eu Canto Minha África. O meu encontro com a Denise também foi muito bacana, porque eu vi um anúncio de um curso de engajamento e fomento para editais, e eu fui ser aluna da Denise, e inclusive eu nem consegui concluir esse curso, né, a princípio, porque eu tinha um filho pequeno na época e eu levava ele para as aulas. E é um curso extremamente riquíssimo, mas merece toda a atenção e me tomava muito, muito tempo por conta da maternidade. E passaram-se alguns meses, a Denise me procurou para
fazer uma proposta de eu assumir o Eu Canto Minha África, que tinha sido contemplado na época pelo PROAC Editais. Pela minha experiência, né, já trabalhei em outros projetos também, chamado Música na Escola, ao qual eu dava aula, meu instrumento era cordas, a gente tinha uma camerata com 25 alunos. Esse projeto ainda ele existe, né? E eu fui indicada pelo meu professor na época, que era músico do Roberto Carlos, e que é o Alan Zampolo. Então fiquei muito grata para começar e iniciar as minhas aulas, né, dentro de um projeto que tinha tanta importância e vindo de um cara tão bem renomado e requisitado. Eu me senti confiante, foi ali que foi meu início com as aulas, né? Isso já vão fazer mais ou menos quase 20 anos atrás. Mais ou menos isso. E hoje sou regente do Eu Canto Minha África, paralelo aos meus trabalhos, tenho alguns trabalhos lançados. O ano passado eu consegui lançar um trabalho autoral junto também com a De Castro Produções, que a Denise é minha parceira em vários projetos individuais ao Eu Canto. E é isso aí, estamos trabalhando para que o Eu Canto ganhe cada vez mais força, que a gente possa explanar. A gente tem vários sonhos, né? Que o Eu Canto Minha África um dia possa se tornar internacionalmente. Acho que a música me proporciona isso. Eu tenho muitos parceiros que moram fora do Brasil e me falam também desse projeto. Quando que você vai vir para cá? Ou quando que existe a possibilidade de a gente trazer esse projeto, ao qual posso também colaborar como educador? Mas é isso, a gente tem que caminhar um pouquinho de cada vez, né? Esse projeto ele é um projeto assediado, isso é muito bom, porque eu acho que as pessoas acreditam que a educação, como eu, como a Denise, como todos vocês, é a base de um país. É dessa maneira que a gente consegue mudar e melhorar e evoluir aquilo que a gente quer para os nossos, né? Tanto para os nossos pequenos, que são as crianças, nossos alunos, quanto para os nossos filhos. Eu quero pedir para a Denise também agora, depois, né, dessa minha fala, depois contar um pouquinho sobre o processo do Eu Canto. Sim, sim. Obrigada, Nara. Vou falar agora um pouquinho do processo de implantação, né, do Eu Canto Minha África, coral de vozes infanto-juvenis. Ele é um coral que trabalha com crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, negros e afrodescendentes. A ideia desse projeto nasceu em 2020. 2019, na verdade, teve um edital pelo PROAC Editais. Foi aonde eu elaborei o projeto, fiz a inscrição, né? Tive assim a idealização do projeto, fiz a inscrição e o PROAC Editais, a comissão do PROAC Editais analisou e aprovou. E aí a realização do projeto iniciou em 2020. 2020, então, foi o ano da implantação. Inicialmente era para acontecer de forma presencial, iniciamos de forma presencial, mas aí na sequência todos nós fomos pegos aí de surpresa pela pandemia. Durante a fase de pandemia, tivemos que adaptar toda a ideia do projeto para uma linguagem virtual, a linguagem online. Tivemos assim diversas dificuldades, mas finalmente conseguimos fazer esse trabalho com os alunos, de uma forma virtual, todo o trabalho de preparação, e o resultado foi a publicação de 5 videoclipes na página do coral, no canal do YouTube. Isso aconteceu na Semana da Consciência Negra, né? Foi assim a primeira aparição do Eu Canto Minha África, que deu muito certo. A gente teve assim, um retorno muito gostoso, muito bom desse trabalho que foi realizado. Aí, em 2021, eu fui contemplada com um prêmio
pela minha trajetória de 26 anos, né, o ano passado 26 anos como produtora, pelo PROAC Lab do Estado, da Secretaria de Cultura do Estado. Aí, através desse prêmio, como contrapartida, eu inseri o trabalho do Eu Canto Minha África. Então, ano passado, nós também pudemos realizar a continuidade do Eu Canto Minha África, e como ainda era uma fase de pandemia, novamente fizemos um trabalho com os alunos aí, utilizando a linguagem virtual, né? Essa linguagem virtual, os professores gravavam vídeos e postavam, né, na página do De Castro Produções, no grupo do WhatsApp, fazíamos assim alguns encontros presenciais, mas dividindo a turma, porque não podia ter aglomerações, né? E dentro dessa dificuldade toda, a gente conseguiu novamente publicar mais 5 novos videoclipes na Semana da Consciência Negra. Então, o Eu Canto Minha África, ele já tem na sua página no canal do YouTube 10 videoclipes postados. Esse trabalho tem nos rendido, assim, uma ampla divulgação do Eu Canto, do conhecimento, do trabalho do Eu Canto, né? E através disso nós estamos agora em 2022 com a continuidade do Eu Canto, de uma forma presencial também, agora, né? Aliás, agora de uma forma presencial, mas também pensando aí no lado online do trabalho. Então, nessa transição, nessa fase de pandemia, estamos desde março já realizando esse trabalho com o coral, com essas crianças e adolescentes, voltando esse trabalho para essa linguagem presencial, pensando nesse presencial, nessa transição, mas também sem deixar o olhar para o resultado que a gente obteve através da publicação dos videoclipes, que é a linguagem virtual e que aí já criou, né, uma tradição da publicação do trabalho do Eu Canto justamente na Semana da Consciência Negra, né? Então, é um trabalho que foi implantado e já está aí no seu 3º ano de realização. É um trabalho que a gente busca a identidade junto dessas crianças, né? Essa identidade étnico-racial, e que tem dado muito certo junto desses participantes do coral Eu Canto Minha África, né? E, bom, os desafios desse trabalho com essas crianças e adolescentes, eu vou deixar para a Nara, que é a regente do coral, falar um pouquinho disso agora, né, desse processo que vem desde 2020 até agora o ano de 2022. Então, eu passo a palavra agora para você, Nara. Bom, esses desafios são enormes. Eu não sei nem mensurar quantos desafios a gente já enfrentou durante esses 3 anos. Eu coloco 3 porque a gente está no 3º ano e ainda os desafios continuam. Um deles é manter conexão com família, aluno, coordenação. Por que isso? Muitos dos pais, a maioria não tem conhecimento de causa de racismo estrutural, étnico e social. A gente vem trabalhando não só a parte do campo, mas a gente vem trabalhando outras questões também, que são âmbitos sociais. A gente tem crianças que muitas das vezes não têm o que comer em casa. Temos crianças que muitas das vezes não se reconheciam como crianças pretas. Sabe aquele famoso, eu não sou tão preta, eu sou mulata. E as expressões e termos a gente também trabalha durante as aulas. E essa consciência a gente tenta implementar através dos alunos,
aproximando os pais também, que tem uma equipe junto, quando a gente vai a campo para colher uma assinatura, para conhecer essa família, para essa família nos conhecer, a gente consegue observar qual é a ótica que essa criança vive. E um dos desafios maiores que a gente enfrenta hoje é a ajuda com passagens de ônibus, localização, como essas crianças se deslocam. A gente está, sim, com algumas parcerias, mas eu tenho o anseio também da gente ter uma sede fixa, para que a gente possa atender uma demanda maior e principalmente chegar com o Eu Canto nas escolas municipais e estaduais, porque eu tive um breve período trabalhando junto a uma escola estadual esse ano, e eu observei quando eu coloquei o cartaz do Eu Canto Minha África, né, no final do ano passado, em novembro, que as crianças não tinham a menor ideia do que é ter consciência racial. Muitos achavam que a consciência negra era somente naquele dia para mostrar que somos todos iguais. Não é assim. Nós não somos todos iguais. Eu sou preta, tem pessoas brancas, eu tenho cabelo crespo, tem pessoas com cabelo liso. Essas questões a gente também trabalha no Eu Canto Minha África. Não é simplesmente ir lá, olha, vou ensinar essas crianças a cantarem. Não, é uma série de questões, é o preparo para que no dia da apresentação, no dia dos videoclipes, agora a apresentação física, essas crianças elas não sintam vergonha de serem quem elas são, né? Eu observo muito que eu tenho alunas, mulheres, meninas, principalmente que são mais vaidosas, que elas, se elas não tiverem com o cabelo, tipo, preso, com um fiozinho no lugar, não coincide com aquilo que elas aprenderam. Eu venho de uma família preta, ao qual minha mãe tinha algumas falas que até então a mãe dela passou para ela, algumas falas que não era devido, né? Então, eu começo a trabalhar essa questão racial para a gente partir para o canto internamente, colocando através de vídeos, expressões, mostrando que a nossa cultura ancestral e afro é muito mais ampla do que nos imaginamos, porque a história que a gente era escravo, a gente já sabe, mas antes disso, todos temos uma história, todos temos um descendente, todos sabemos de onde viemos, né? Entre aspas. Então, é muito, muito, muito mais amplo. O maior desafio é mostrar para essas crianças quem somos, que identidade nós temos antes mesmo de sermos escravizados, nossos antepassados, né? Então, eu acho que o desafio do Eu Canto hoje é essa implementação, claro, mas o maior desafio é a consciência negra, que a gente precisa trazer e explanar para que todos possam trabalhar isso diariamente. Esse é o meu maior desafio como regente. Tá ligado com essas crianças, com os pais, com a coordenação, a gente falar uma única linguagem. Eu tenho uma facilidade muito grande de trabalhar com a coordenação, tenho uma liberdade muito grande. Sempre prontamente eu sou atendida nas ideias e nas sugestões. O que eu vejo que muitas vezes eu tenho resistência no dia das gravações é de uma roupa, é de um penteado, diante para os alunos. Por isso que essa semana a gente iniciou uma aula, são 4 aulas, a gente iniciou a aula ontem com grafismo, contando a história do grafismo a partir de onde surgiu, qual é a importância que ele tem, né? Então isso para mim foi muito bacana, eu tive
ideia, pesquisando, e eu falei, meu, faz todo sentido, porque eu já vi aluno, na hora que a gente vai colocar o figurino, uma roupa, claro, a gente teve muito menos tempo para trabalhar essa questão por conta desse distanciamento, né? Nada tão fácil quanto o físico, mas a aula do grafismo fez refletir sobre as nossas origens afro-brasileiras, que começaram com os indígenas, né? Então, e só reforçaram, né, ainda mais com a questão afro e ancestral do meu povo. Então, um dos maiores desafios que eu encontro hoje ainda é essa resistência sobre essa ancestralidade, para onde a gente veio, quem somos e para onde a gente quer ir. As referências é latente, a gente sempre trabalha também nas aulas, e isso é muito importante, né? Esse trabalho que a gente vai começar a desenvolver junto com a rede municipal é o meu principal foco, porque cantar é uma coisa natural. A gente sabe o que é cantar, o que é tocar um instrumento. A gente não sabe o que é esse canto, esse lamento ancestral, né? Para enaltecer uma raça que foi tão descredibilizada, que foi tão massificada e que é ainda até hoje. Eu, como mulher preta, sofro sim discriminação racial. E a gente fala, nossa, mas isso acontece? Acontece. Acontece muito e sempre. Ah, mas eu gosto de alisar cabelo. Tenho alunos, eu adoro alisar o cabelo. O cabelo não é o nosso ponto, nosso foco. Eu acho que o foco maior é assim, eu gosto de me vestir de tal jeito, mas eu tenho a consciência negra, eu sou uma pessoa preta, eu sei da minha origem, eu sei os cantos que vieram de lá, eu sei sobre religiosidade afro-brasileiras, eu consigo conversar sobre aquilo que me pertence, sobre aquilo que é do meu mundo. E eu acho que essa implementação nas redes municipais, elas sim vão começar através do canto, mas a gente tem um leque muito amplo, né? Não tem só o canto, nós temos atores, temos cientistas, temos literatura, temos artistas plásticos, e eu acho que o canto é um pontapé inicial. Acho que é isso. Eu acho que a Denise agora ela pode dar continuidade melhor do que eu nessa questão de como que tudo surgiu, como que nós vamos partir para trabalhar daqui para frente. Obrigada, Nara. Posso continuar, Gabriela? Tranquila? Pode sim, Denise, fique à vontade. O pessoal também, quem quiser fazer perguntas no chat, pode ir interagindo, que depois eu vou passando as perguntas para elas. Maravilha. Bom, o coral Eu Canto Minha África, ele tem uma equipe grande envolvida desde 2020, né? A Nara, desde o princípio, aceitou ser a regente, aceitou esse grande desafio junto das crianças e dos adolescentes. E aí, depois da Nara, eu fui conversando com outras pessoas também que têm propósitos ligados à causa étnico-racial, né? E, por exemplo, nós temos o Felipe Cortes, que ele faz parte dessa equipe, ele é o produtor musical, junto com a Naradon e comigo também. Em reuniões a gente sempre discute e escolhe os repertórios, e esses repertórios depois, quem faz a produção musical desses repertórios, dessas músicas, é o Felipe Cortes, músico já há mais de 20 anos, e que faz também com a gente um belíssimo trabalho.
né? Do ano passado para cá, nós temos a nossa coreógrafa, que faz essa ponte, faz essa junção da música com a expressão corporal, para que as crianças e os adolescentes consigam fazer essa junção, né? Da voz, do corpo, e do movimento, e desse ritmo, e dessa intensidade da música através da dança. Nós temos a Alane, que é dançarina, e também faz parte aí desse trabalho do Eu Canto, né? Na cenografia, nós temos o Dagoberto João Cavaleiro, que também faz parte dessa equipe desde do início do projeto. Temos a figurinista, que é a Luciane Santana, né? Temos o fotógrafo, que também desde o início está com a gente, que tem esse olhar bem clínico, né, do trabalho que o Eu Canto realiza e faz esse registro, para que a gente possa estar utilizando essas imagens em termos de divulgação, que é o André Luiz Ferreira. Temos a Adriana na assessoria de imprensa, que também busca fazer todo esse canal de divulgação do projeto. Temos a assistente de produção, que é a Gersilene, a Luana de Pires, que fez, nesses 2 anos anteriores, a gravação dos videoclipes, né? Temos o Cauê, que é o nosso designer gráfico, que faz todo esse trabalho. Enfim, nós temos uma gama de pessoas por trás desse trabalho do Eu Canto, e que ajuda e faz acontecer todo o desenvolvimento do projeto, né? Neste início de ano, nós tivemos assim, uma certa dificuldade de estar iniciando o projeto. De imediato, quando eu tive uma reunião com essa equipe, todos assumiram que tinham um desejo de dar continuidade ao projeto Eu Canto Minha África, que a gente não podia de forma nenhuma parar com esse projeto. Tínhamos sim que arregaçar as mangas e dar essa continuidade. É o que nós temos feito desde o início do ano, em termos de planejamento e também de realização dos encontros, né, com essas crianças e adolescentes. Eu vou pedir para que a Gabriela agora possa colocar para vocês poderem curtir um pouquinho algumas fotos do Eu Canto Minha África. Pode ser, Gabriela? Pode sim. Vou compartilhar minha tela e vocês falam se vocês já estão vendo, tá? Vou me avisando se já está aparecendo. Tudo certo? Vocês estão vendo? Sim, sim. Sim, sim. Vou passar. Essas são 2 irmãs que fazem parte também do nosso coro. É a Gabri e a Evelyn, que entraram o ano passado. Elas eram 2 irmãs que tinham muita baixa autoestima. Hoje são outras meninas, inclusive elas trouxeram mais uma amiga que gostou muito do trabalho, porque esse trabalho é vinculado às mídias, à imprensa, saiu no G1, e isso é muito bacana porque houve um prestígio muito grande, não só por parte das pessoas, né, da sociedade civil, mas também das próprias alunas e da escola onde elas estudam. Então, isso para a gente foi muito legal, estudando numa rede estadual, e elas são uma das alunas que mais incentivam as amigas e colegas a conhecerem esse trabalho. Nosso querido, esse garoto é sensacional. A gente desenvolveu um trabalho durante 2 anos com o Mikael,
Ele é um aluno que tem muita vontade de viver a vida, muita força, é um menino dedicado. Além de tudo, ele tem uma melhor amiga, né, também que participou junto com a gente, agora tá retornando para o Eu Canto. Sim, Ele, infelizmente, ele não conseguiu continuar por conta da opção sexual dele. Os pais não aceitam, a mãe, né, no caso, não aceita. A gente também enfrenta esse tipo de problema, não é só racial, gente. A gente tenta fazer esse trabalho mesmo à distância com os pais, tá? Até porque a gente é plural no nosso coro. As crianças aceitaram super bem. A nossa professora é uma trans. Ela estava fazendo já a transição quando ela iniciou, né, no Eu Canto Minha África, a coreógrafa, e, e é incrível como as crianças têm uma aceitação muito positiva, a chavinha deles, acho que nem precisa virar, eles entendem esse nosso mundo. Inclusive, nós temos um diretor de mídia também, que é o Cauê, que também é trans, e a gente, essa pluralidade dentro do Eu Canto, nos faz ter a certeza que a gente está caminhando para o certo. A nossa querida Amanda também está conosco, é uma menina ímpar, maravilhosa também, tímida, mas lá no Eu Canto é uma boneca, é uma fofíssima que se dedica também, e também trouxe a prima, é prima, né, da Amanda. é prima, Maria Clara, é a prima. Ah, lá quem tá voltando, a nossa querida Yasmin, que é muito amiga também do Mikael, é uma baianinha retada, que veio bem de longe e sempre nos traz também a referência dela. É isso que é bacana, as crianças elas trocam muito com a gente. Ah, professora, eu vi tal coisa, eu gostei de tal coisa, eu acho legal isso. A gente dá essa voz para essas crianças também nos ensinarem. Eu acredito muito que eu aprendo mais com eles do que eles comigo. Ah, eu não posso falar desse daí, porque esse daí eu sou apaixonada. É, aí É o você é meu, suspeita. é meu filho, Isaac. Você sabe que ele quis pôr os dreads porque minha mãe usa dread. E ele tem muita referência dessa avó, que inclusive faz parte do Eu Canto, né? A Gil, que é a nossa hair designer. E ele a chama de vó de pelúcia por causa dos dreads. Ai, a nossa querida, lindíssima. Essa aqui é a é Penélope, né? Porque tem a Pérola e a Penélope. Não, essa é a Penélope. A Penélope, né? Que também faz parte com a gente aí já desses 2 anos também. É uma menina também da periferia, é uma menina incrível e tem muito a oferecer. É uma garota super consciente, a mãe dela também é educadora. E essa consciência que ela traz consigo é muito importante, porque ela encontra isso dentro do próprio ambiente familiar. E ela também é amiga da Amanda, o que a Amanda às vezes não tem de informação, ela acaba passando. Inclusive a Amanda veio porque era aluna da mãe, né? Então uma criança acaba puxando outra. Esse também eu sou suspeita a falar, é o Uric, ele tem 8 anos e ele é um carinha super do bem, é um fã do coral, ele sabe todas as músicas, pede para a mãe colocar para ele ouvir, ele é meu sobrinho e a consciência dele, por ser filho de mãe preta e pai branco, é gigante, porque ele entende que ele é afrodescendente e ele estuda numa escola particular e ele leva isso para a escola, né? Ele teve o maior orgulho de pedir para a professora passar o clipe que o Eu Canto lançou no final do ano que ele estava lá. Então, as próprias crianças acabam divulgando o nosso projeto. Ah lá.
A corujona. Deixa eu te interromper um pouquinho, Nara. Na verdade, assim, eu não esqueci da Gil Arruda, eu deixei mais para falar dela nesse No momento final. também, pelo lindo trabalho que ela faz, sabe, junto ao coral, que é essa pesquisa dos cabelos, né, da importância dos cabelos, as tranças, turbantes, e ela também é uma das professoras, porque ela grava videoclipes, né, fazendo toda uma explanação dessa importância dessas pesquisas, e essas aulas gravadas a gente depois disponibiliza para os alunos. Então, é uma forma também deles terem conteúdos extras, né? Então, deixei para falar da Gil aqui nesse momento, ela, da grande mulher que ela é e desse trabalho incrível que ela faz junto ao Eu Canto. As irmãs. Esse trabalho foi feito no final do ano passado. A gente estava. Conforme a gente vai gravando os takes, né, os videoclipes, a gente tem um fotógrafo. Então a gente não espera para pegar um take melhor ou não. Ele vai clicando aleatoriamente para pegar a emoção das crianças na hora. E isso é importante. Eu acho que eu uso um pouco essa experiência eu como artista, eu acredito muito nessa imagem, nessa fotografia do que você está sentindo, do que você vai querer transmitir. Cada um sente tem um semblante diferente. Essa música, esse take, justo esse clique, eu acompanhei, que era a música Segregação, ia fazer 26 anos, né, da história do apartheid, e elas tinham que se posicionar, ter essa profundidade no clipe, e ele acabou fazendo esse clique aí, momentâneo. E a nossa equipe, no final do nosso trabalho árduo do dia da gravação do clipe. Os alunos. E a nossa produtora e grande idealizadora e realizadora do projeto, que é a De Castro Produções, que para quem não conhece é a Denise Castro. Esse trabalho, né, através das fotos é possível ver um pouquinho, né, do quanto essas crianças e adolescentes são expressivos. A vida que eles têm, a vontade que eles têm de demonstrar o talento. Porque talento não falta para eles, criatividade, vontade de aprender, como a Nara Dom disse, né? Eles trazem muitas pesquisas, muitas falas do próprio cotidiano deles, que eles trazem para dentro do coral como sugestões, muitas vezes como questionamentos que fazem a gente pensar no prosseguimento do próprio trabalho com o coral, né? E uma das coisas que eu sinto assim muito importante no coral é a escolha do repertório, porque o repertório ele tem muito a ver com a identidade do coral, né? E as músicas que normalmente a gente escolhe ano a ano são mensagens que, juntas, essas músicas, elas querem dizer e querem passar a fala do coral para aquele ano que a gente está realizando o trabalho, né? Então, nessa escolha de músicas, muitas autorais, outras de domínio público, outras são dialetos, né? E as que são autorais, a maioria delas são de composições da própria Nara Dom, né? Então, eu gostaria que nesse momento a Nara pudesse falar um pouquinho desse repertório, né? De como que surgem essas músicas, essas ideias, e como que ela, né, tem trabalhado esse repertório junto às crianças e aos adolescentes. Bom, primeiro eu quero falar que a Ana Tatiana falou que ela é apaixonada pelo projeto que eu li aqui,
e que a Amanda é aluna lá no Derige. Olha, eu fiquei muito feliz. A Amanda, ela é uma criança muito doce, ela é tímida, mas ela tem se soltado a cada ano, eu acho muito incrível. E também vejo muito o empenho da mãe dela, então eu quero parabenizar já que o empenho da Luciana, da Lucilene, né? É Lucilene. Lucilene, isso. Lucilene tem refletido diretamente no comportamento da Amanda e no engajamento que ela faz lá com a gente. Bom, quando as músicas do repertório, o processo não é um processo que eu. Primeiro, quando eu vou compor, não é uma coisa que eu falo, olha, eu escolho um tema X ou Y e vou compor simplesmente assim. Eu tenho alguns horários que eu gosto de fazer isso. Às vezes eu tô indo dormir, porque eu sou uma pessoa que eu durmo muito tarde, e aí vem algo na minha cabeça, eu pego o celular, eu tenho uma agenda e eu gravo aquilo, né? Em algum outro momento, eu vou dar aula e às vezes o aluno tem alguma atitude ou faz algum movimento que me remete àquilo que eu gravei lá no celular e aquilo fica comigo novamente. O processo do Eu Canto tem sido basicamente assim, porque é essencial que a gente tenha um conceito. O que é o conceito? É a tua verdade, é aquilo que você realmente acredita, né? Eu acho que essa história da gente começar a cantar músicas autorais partiu de direitos autorais. No Brasil é muito caro para se pagar direitos autorais e não vai, na maioria das vezes, 100% para o artista, fica uma porcentagem. Mais de 50% fica para os órgãos determinados, e aí acho que 18%, 17%, se que chega quase isso, chega para o artista, né? Então, na realidade, o direito aos autorais são mais para a parte fonográfica, quem produziu, quem toma conta desses órgãos. E esses órgãos não são negociáveis. A gente já tentou por várias vezes, eu e a Denise, negociar algumas coisas e não obtemos sucesso, outras a gente obteve sucesso, que eu vou até contar um pouquinho adiante, que foi a música Olhos Coloridos, que a Warner Music nos liberou a canção durante 2 anos, inclusive a gente precisa renovar agora. Então, o meu processo criativo com o Eu Canto é mais orgânico possível. Aquela coisa bem simples. Estou aqui, sentadinha, pego um violão, eu consigo compor e o meu hobby é cozinhar. Então, eu sempre, quando eu estou cozinhando, eu deixo um caderninho do lado e, pintou alguma coisa, eu escrevo. Ou às vezes eu estou conversando com meu filho, leio uma história e aquilo me inspira. É basicamente esse processo que eu faço. Aí eu levo para a sala de aula esse processo, tá? Porque ele não para em mim. E aí eu vou cantarolar para os alunos verem o que eles acharam, tal, até fechar esse contexto, até fechar essa canção. E aí, esse contexto estando fechado, converso com a coordenação e a gente finaliza, ok, autorizado, a gente entra em estúdio para gravar a trilha guia. O que é uma trilha guia? A gente grava com a minha voz, faz um arranjo baseado no que a gente vai gravar com as crianças. Então, todo esse processo a gente faz primeiro entre mim e produtor, que é o Felipe Cortes. Depois eu levo para a sala de aula, a gente aprimora a letra, a respiração. Então, é um processo demorado, não é um processo fácil. Até porque a gente está lidando com crianças e não profissionais da música que já estudo para isso, vivo isso, respiro isso, como eu faço. Então a gente tem que tomar todo esse cuidado para adaptar essa canção para cada criança que está ali no coro. Tem criança que tinha comprometimento da fala, que é o Benjamin, que era um aluno nosso, ele foi embora, mudou de cidade, né?
Então, ele tinha comprometimentos severos na fala e ele não conseguia pronunciar algumas palavras. Então, muitas coisas eu mudei e adaptei para que ele pudesse participar, né? Então, o resultado está aí na música Segregação. A gente está num processo agora que eu, pela primeira vez, os alunos fizeram uma composição deles, da própria autoria, e eu sou coautora, então eu já fiquei muito feliz, porque não é fácil compor, a gente tem muito pouco tempo durante as aulas, né, para poder amarrar essas letras e rimas e melodia, tudo junto, e a gente conseguiu finalizar isso na terça-feira. Então, esse processo de todas as músicas, inclusive a gente tem uma música que chama O Grito, que é uma adaptação do poema da Denise Castro, que é a nossa proponente coordenadora. Teve um processo do ano passado, eu estava em crise, tive uma crise existencial muito grande, e juntamente, prontamente com a equipe, a Denise me acolheu. Eu estava enfrentando alguns problemas pessoais e a Denise escreveu um poema e nos entregou. Esse poema foi adaptado pelo Felipe Cortes e as crianças gravaram, e o próprio Instituto da Marielle Franco nos cedeu gentilmente as fotos para irem nesse videoclipe. O ano passado a gente gravou com chroma key, então a gente tinha a possibilidade de ter vários cenários diferentes diante das músicas. Isso foi o mais legal, né? Então, a gente tem a maioria das 10 canções que a gente tem são autorais ou de domínio público. Se eu não estou enganada, são 8 ou 7 músicas autorais e as demais é domínio público. Inclusive, a música que o Eu Canto gravou em Zulu, que foi em 2020, é de domínio público. Foi muito legal, porque foi um dialeto que eles não conheciam, era uma região que eles não tinham ideia, e sendo a distância ainda foi um pouquinho mais complexo, mas vocês podem conferir a canção no YouTube, chama Xoxolossa, e tá lá. Eles gravaram essa música e foi uma música muito intensa. Tanto é que a gente tem meio que um hino que chama Solano, que foi a primeira composição que eu fiz para o Eu Canto, que significa o vento que vem da África. E o nosso cenário. Eu acho que deu uma cortadinha A Nara travou. Deu uma travada na Nara. Eu acho que Que eu... enquanto ela retorna... Tá voltando? Agora voltei. Voltou, Nara? Eu voltei. A tua imagem... Cortou um pouquinho? Não tá... Você não está aparecendo. Voltou. Voltou. Vou voltar então rapidamente o ponto que eu falei. A música Xoxolossa significa o vento que vem da África, e aí eu escolhi como cenário a árvore de Obaobá, que são aquelas árvores imensas, né? E milenares. E foi pensando exatamente nisso. A letra, ela começa mais ou menos assim. Oi, quem vem lá? Oi, quem vem de lá? É o vento que traz a história de um tempo cheio de glória. É o vento que traz a história de um tempo cheio de glória. E diz exatamente isso. A nossa história, com a história da escravidão, a gente sabe, mas o que vem antes? Né? Da onde eu vim? Quem sou eu? Então, é baseado nisso que geralmente eu monto o repertório para enaltecer, enfatizar e ensinar, não as crianças, não, mas ensinar a sociedade civil que nós somos pares, nós não somos ímpares.
Então, é baseado nessa ideia que geralmente o repertório do eu canto vem. E o conceito do eu canto nasceu dessa autenticidade, dessas composições autorais, de uma deficiência financeira que nós tínhamos, né? Mas, ao mesmo tempo, nos levou para um lugar tão lindo e tão único que nós somos o primeiro coral infanto-juvenil da região a gravar músicas autorais e de domínio público. Então, isso formou e é a característica já do Eu Canto Minha África. Não é mesmo, Denise? Verdade, Nara. Eu acho que também para completar um pouco isso do que a Nara falou, a Gabi agora pode passar para a gente um vídeo institucional que nós fizemos esse ano para passar um pouco do perfil do Eu Canto Minha África. Gabi, é o vídeo institucional. Isso aí vem daqui um pouquinho. Eu só tenho a capinha dele, então aí eu vou ter que ir subindo, você vai falando para mim se tá certo. É esse. Coral de Vozes Infanto-Juvenis. Você sabe quem somos? Bem, iniciamos nossa caminhada em 2020, em plena fase de pandemia. De lá para cá, foram muitas conquistas, mesmo diante de tantos desafios. Nosso trabalho é resultado da integração de pessoas decididas a compartilhar seus conhecimentos e experiências. Pessoas envolvidas com a causa e com a missão de contribuir com meninos e meninas, negros e afrodescendentes, em sua busca pelo entendimento de suas identidades, valores e tradições, nascidos a partir da cultura africana. Nessa união de forças, temos os talentos de nossas crianças e adolescentes, participantes do coral, e o apoio de seus pais e familiares. E você? Quer também fazer parte desse movimento? Então, acesse nossa página no canal do YouTube, Coral Eu Canto Minha África, e conheça um pouco do que fizemos até aqui. Depois, é só entrar em contato com a gente. Venha! O Eu Canto Minha África espera por você. Eu Canto Minha África, coral de vozes infanto-juvenis. Juntos, o sonho acontece. Maravilha, obrigada, Gabi. Bom, diante de tudo isso, a gente fez uma explanação sobre o Eu Canto para que pudesse ser entendido como que funciona todo esse trabalho, né? E é diante de tudo isso, esse trabalho do Eu Canto, que agora em 2022, nós levaremos para a rede pública de ensino aqui de São Carlos. Esse trabalho ele vai acontecer praticamente em 3 etapas. A primeira etapa, nós vamos às escolas levar esse trabalho dos videoclipes, né? Falar de cada um dos videoclipes que já foram postados, falar sobre a importância deles, sobre a música, sobre o contexto de cada uma das músicas. Vamos eu e a Nara Dom, nós vamos fazer também com a Nara algumas dinâmicas musicais, falar desse contexto étnico-racial. Essa vai ser a primeira etapa, digamos assim, né? Um primeiro momento. E isso já acontece agora a partir do mês de maio, e vamos aí até o início de agosto, passando pelas escolas, fazendo esse trabalho aí dos videoclipes. Esse trabalho, ele tem um propósito
de introduzir, né, essa característica do eu canto para que as crianças possam conhecer, né, crianças e adolescentes da rede pública possam conhecer melhor o eu canto, né, os professores também das escolas possam conhecer mais de perto o eu canto, possam já começar a ter esse hábito de escutar as músicas do eu canto, para que depois, em novembro, quando nós retornarmos, as crianças e adolescentes já tenham tido esse contato com as músicas, porque a maioria delas vai fazer parte do repertório das apresentações presenciais no mês de novembro. Então, em novembro a gente retorna, né, no mês aí da consciência negra, a gente retorna com as apresentações presenciais, que é o que a gente já está trabalhando agora com as crianças, né? Teremos aí um repertório de 8 músicas, 5 músicas serão já desse repertório trabalhado nos videoclipes, e 3 músicas totalmente novas, inéditas, que farão parte desse repertório. Então, vamos dizer assim que as apresentações presenciais pode ser uma segunda etapa desse trabalho, né? E aí, como uma terceira etapa, e também como algo assim bem, uma novidade, é o hino à negritude, que o coral está trabalhando, já está em fase de trabalho com esse hino à negritude, para que ele possa ser gravado com o estilo do Eu Canto Minha África, né? Com as vozes das crianças e adolescentes que fazem parte do Eu Canto Minha África, e aí nós vamos gravar o hino, né? E esse hino depois ele vai ficar disponível para que as escolas também possam fazer o trabalho com esse hino junto nas salas de aula, né? Fazer, enfim, esse trabalho dentro do próprio planejamento dos professores, né? Mas, já de antemão, quando nós estivermos passando pelas escolas com esse trabalho dos videoclipes, isso também vai ser um material bacana que os professores poderão estar utilizando em sala de aula com as crianças, dentro desse contexto de busca, de pesquisa étnico-racial, né? Por isso que eu acredito assim, que a gente vai conseguir fazer uma dinâmica bem bacana, bem importante também, né, no sentido de despertar essa atenção das crianças e dos adolescentes nesse sentido dessa questão étnico-racial, mas através desse trabalho do Eu Canto Minha África, né? E dentro dessa pesquisa que a gente faz dos repertórios, o ano passado nós fizemos uma homenagem, porque normalmente a gente publica dentro da Semana da Consciência Negra os videoclipes, mas no dia da Consciência Negra, a gente faz a publicação de um videoclipe mais em estilo homenagem, né? E o ano passado nós homenageamos uma pessoa local, de importância local, aqui de São Carlos, que foi a carnavalesca Odete dos Santos, né? Que o nome dela é apreciado ali no Centro Afro, né? O nome dela está ali no Centro Afro. Então, a gente fez essa pesquisa, né? Na verdade, a Natália fez uma pesquisa aí bem profunda com relação ao trabalho da Odete, né? Do que ela deixou, né? Como carnavalesca, e trouxe toda essa pesquisa para a letra da música Dama do Samba. E essa música, então, nós fizemos a gravação na linguagem do videoclipe, né, dessa contribuição que a Odete desenvolveu e durante tanto tempo junto às escolas de samba de São Carlos. Então, gostaria de, nesse momento, pedir para que a Gabi pudesse passar aí para a gente o videoclipe Dama do Samba,
não precisa ser totalmente inteiro, mas um trecho só para que vocês possam ter esse gostinho, conhecer um pouquinho desse trabalho, dessa letra, né? E também da contribuição da Odete. Samba nos faz esquecer a tristeza, nos lembra toda a beleza do povo na Sapucaí. O samba traduz a nossa lembrança, nossa alegria de infância, dos carnavais que vivi por aqui. A maestrina, dama do samba, Odete dos Santos, mulher preta e guerreira, ela foi pioneira. O coração da sua escola, flor de maio, encheu o peito de alegria ao ver toda a avenida tomada pela folia. Odete, dama do samba, Odete, mulher preta e guerreira, Odete, dama do samba, Odete, mulher preta e guerreira. O samba nos faz esquecer a tristeza, nos lembra toda a beleza do povo. Deixei um trecho, depois se vocês quiserem que eu passe inteiro, sem problemas. Tá A gente pode ótimo, passar Gabi. inteiro sim, não tem problema. Agora eu vou passar a palavra, então, para Naradon, né? Também falar um pouquinho de como que vai ser esse nosso trabalho aí nas escolas da rede pública. E ela também depois vai falar sobre um outro videoclipe que nós postamos em 2020, que foi uma outra homenagem. Muito bacana e muito importante. Bom, eu sou suspeita, porque todo filho que a gente acompanha, a gente ama. Eu brinco que a gente vai deixando aí os filhos para o mundo, né? E nada mais é que é isso. Bom, esse ano a implementação na rede não é somente passar os videoclipes, a gente é um pontapé inicial e eu quero contar com a ajuda de vocês, educadores, porque a gente tem hoje uma gama de pessoas como literatura, artistas e outras pessoas que essas crianças possam se reconhecer, né? Eu vi hoje uma fala, né, da Viola Davis, que é uma atriz americana preta, e vocês devem conhecer porque ela é bem famosa e faz filmes e faz séries. E aí perguntaram para ela por que ela é tão preocupada
com as questões. E ela respondeu a questão das pessoas terem os seus sonhos reconhecidos, delas terem os seus sonhos concretizados em outras pessoas, e isso eu achei sensacional. Quando a gente fala de representatividade, é exatamente isso. A gente precisa se reconhecer. Eu, quando era menor, eu ia numa loja ver, sei lá, uma boneca ou ler um livro. Eu falava, gente, mas cadê essa boneca? Só um minutinho, gente. Pronto, é assim, fazer live em casa é cachorro latindo, é trem passando. Mas voltando ao meu pensamento, a gente fala na questão da representatividade, é exatamente isso, é a concretização do sonho das pessoas. Então, quando uma criança vê que tem uma artista nacional, como a Isa, ou como a Sandra de Sá, que eu cresci vendo, ou como artistas do funk mesmo, como a MC Rebeca, como tantas outras mulheres se reconhecem ali, ter a possibilidade de devolver o sonho desse apagamento histórico que foi feito em nós, né? Então, a implementação vem também da área literária. Hoje eu consigo ir numa livraria e comprar de um artista negro como Lázaro Ramos, ou Emicida, ou tantos outros que têm um livro infantil contando as histórias. Tem um livro lindo que o Emicida escreveu, chama a Aurora, que fala sobre o cabelo crespo, né? O próprio Lázaro Ramos sempre lança literaturas infantis para que a gente possa ter essa nuance. Então, o incentivo, esse pontapé que a gente está fazendo de iniciar esse trabalho, gostaria que vocês estendessem isso até a sala de aula. As dinâmicas de música, de contar um pouquinho sobre quem somos, o Eu Canto Minha África, elas não vão só se resumir ao canto. Eu vou contar para eles, olha, vocês sabiam que tal instrumento ou tal artista se espelhou em determinadas coisas para se tornar quem ele era? É pela curiosidade que a gente desperta a consciência. Então, é uma extensão, é implementar, é iniciar, e isso vocês estenderem até a sala de aula. A história do hino, a princípio, quando a gente começou a conversar, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha ouvido o clipe. E eu fui ver, tem várias versões, e não tem nenhuma versão infantil, né? Então eu falei, puxa, muito legal a ideia que a secretaria nos deu para a gente poder fazer uma versão do Eu Canto. Isso se chama referência, né? E essa ideia da gente inserir essa consciência através da música, esse é o nosso objetivo. O trabalho do Eu Canto é inserir as questões étnicas e raciais através do canto. Esse é o nosso maior objetivo. Só que sozinho a gente não vai fazer a diferença. A gente precisa da ajuda de vocês. E eu sou super aberta a sugestões, aberta à literatura. Olha, eu li alguma coisa, pode me enviar pelo Instagram ou pelo WhatsApp, porque eu acho que é isso. Não é uma receitinha pronta que a gente colhe e copia, não, porque a gente vai encontrar pessoas e crianças diferentes, cada uma com as suas dificuldades, cada uma no seu tempo, né? Eu sei que é muito difícil, porque se for ver bem, a gente tem muito pouco tempo para abordar esse assunto que sempre é delicado, mas é tão rico.
né? E eu acredito muito nisso, gente, que eu vou falar. Eu aplico muito as vivências que eu tive na minha infância com os meus educadores pretos e brancos. Eu acho que se hoje a gente chega aqui com esse projeto, eu assumi esse projeto com muito carinho na regência, eu uso muito minhas referências infantis, porque eu acho que a memória infantil, essa memória afetiva, ela é tão importante, ela nos traz tantas coisas boas. Eu sou filha de uma mulher que era ex-moradora de rua, para vocês entenderem. E eu vi a minha mãe a vida inteira trabalhar, tá? E falava assim, dos filhos dos meus patrões, um dia eu vou arrumar marmita para vocês que vão para a faculdade. Eu nem tinha ideia do que era faculdade, a minha realidade era outra. Eu vinha numa periferia muito distante do que a minha mãe estava falando. E eu tenho um maior orgulho dessa ideia que ela implantou em nós como filhas, e tenho muito orgulho porque eu me inspiro muito quando eu vou buscar ideias e ajudas. E eu tenho certeza, vocês como educadores, vocês lançam a semente. Vocês lançam essa semente e a semente fica lá, ela vai germinar, ela vai dar o seu pontapé inicial e ela vai dar frutos. E esses frutos que a gente às vezes não vê por conta dessa rotina doida, por eles mudarem de escola, a gente um dia vai acabar colhendo. Eu fiquei muito feliz que um aluno meu, dois alunos meus, né, de um projeto chamado isso é música na escola, isso há muitos anos atrás. Eles passaram na Federal em música. E eram três irmãos, um, infelizmente, se perdeu no crime, mas os dois seguiram. E eles tocavam violoncelo e violino, que eu dava aula de violino, né? Meu instrumento de tocar é violino. E aí eu fiquei encantada com aquilo. Então eu acredito fielmente e piamente, né, na educação. É isso que eu peço para vocês. Nos ajudem. De que maneira que a gente pode chegar até o coração dessas crianças? Maravilha, Nara. Daqui um pouquinho a gente já passa essa palavra aos professores que também quiserem aí colocar suas perguntas, as suas dúvidas, mas eu gostaria que a Nara fechasse assim a fala dela, falando um pouquinho de uma pessoa que foi muito especial para a gente, um compositor que foi muito especial no ano de 2020, que nós fizemos a homenagem ao Macau, que é o compositor da música Olhos Coloridos. A maioria das pessoas nem sabe que ele é o compositor, né? Quando a gente fala da música, já pensa direto na cantora Sandra de Sá. Mas por trás da composição dessa música teve toda uma história, teve toda uma experiência, né, muito forte do compositor que o levou a sentar, a parar e a fazer essa composição que mexe aí com tanta gente, que traz para a gente, né, muita referência essa música. E a Nara, ela teve um contato mais direto com esse compositor. Aí depois que ela falar a respeito disso, eu gostaria que a Gabi colocasse aí um pouquinho, né, a música Olhos Coloridos, aí a gente fecha esse início, fecha essa parte aí da nossa apresentação do Eu Canto Minha África. Pode ser, Nara? Pode sim. Bom, a ideia da música, eu conheci a história da música há um ano atrás, porque toda vez que eu cantava essa música, eu sempre lia alguma coisa em algum lugar. Eu sou muito de montar o meu repertório em cima daquilo que eu gosto ou daquilo que tem um conceito para mim, que é a minha verdade, que eu acredito. Eu acho como todo mundo que tem uma rede social, a gente é um comunicador, a gente é responsável por aquilo que a gente posta, escreve, se posiciona. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, sobre essas questões, assim. E pensando nisso, e refletindo nisso, a história Olhos Coloridos, eu acho que tinha muito a ver com
as questões que a gente quer e trabalha diariamente no meu canto. O Macau, compositor negro do Rio de Janeiro, ele, em 1900, mais ou menos 1978 e 79, ele já tinha gravado um disco que não teve tanto sucesso. E um amigo convidou para ir até uma exposição de artes dentro de uma escola perto do Morro São Sebastião, que era para vocês entenderem, esse morro hoje não existe mais, ele tem um outro nome, né? Mas é um morro, é uma favela chamada São Sebastião, que eram casas e prédios igual do CDHU aqui. E chegando lá sempre teve patrulhamento policial, e antes mesmo dele entrar nessa escola, ele foi abordado. O amigo dele, que era um pouco mais de pele mais clara, não foi abordado, não foi exigido nenhum tipo de documentação, somente para o Macau, que era um preto retinto, estava de dread, mas estava acompanhado do amigo, e os policiais começaram a hostilizá-lo, dizendo as seguintes palavras: eu te conheço gente da sua laia, esse cabelo aí, essa roupa. E ele questionou, falou: não entendi por que a minha roupa, por que você não pediu documento também do meu amigo? E os policiais continuaram: fica quieto, eu sei o que eu tô fazendo meu serviço e tal. E por ele continuar questionando, eles levaram até o superintendente maior lá, o Macau, algemaram ele na frente da escola e levaram ele. Chegando lá, ainda continuou essa hostilização, né? Esse movimento que eles fizeram na frente da escola, e para como puni-lo por nada, deixaram ele o dia todo dentro da viatura. Eles chamam de corró, que é aquela parte traseira da viatura, que é um lugar que não cabe nenhum tipo de ser humano ali. E andaram para o Rio de Janeiro durante o dia todo com ele, anoitecer. Quando eu falo isso, eu fico imaginando, eu li um livro chamado Escravo das Ilusões, que é um livro psicografado, e me remete exatamente à história do navio negreiro, né? O fato deles passarem dias, meses, anos em alto mar, esse apagamento era para ser feito, e foi exatamente aquilo que fizeram com ele. No final da noite, que a gente fala era altos da madrugada de umas 3 horas, isso quem me contou foi o próprio Macau, tá, gente? Sou eu que estou inventando, foi ele mesmo que me contou, porque a gente fez uma live juntos. Eles soltaram ele na delegacia, ele deu um telefone a meus amigos, e um padre que o ajudava na época foram buscá-los. Ele estava extremamente revoltado, extremamente desequilibrado, e ele não queria falar mais com ninguém e saiu porta fora da delegacia, passou o restante daquela madrugada na rua e foi se entrar na praia do Leblon, próxima a Copacabana. E quando o sol estava nascendo, ele começou a imaginar algumas frases e vinha coisas na cabeça dele, e ele começou a compor a música sem papel, na genialidade que é na própria cabeça. Então a história da música Olhos Coloridos é: os meus olhos coloridos me fazem refletir, porque ele estava chorando, que eu estou sempre na minha, mas não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, porque ele usava dread, também querem enrolar. Aí a história do Macau é tão profunda que eu peço que vocês ouçam a música depois dessa história breve que eu contei,
E faz muito sentido, muito sentido. Então eu resolvi homenageá-lo com essa história e dei um baita de um trabalho para Denise, é claro, porque eu queria muito essa música e a gente tinha a questão dos direitos autorais, ao qual eu mesmo peguei o telefone, achei na internet, falei com a assessora, ok, Macau amou a ideia, vamos liberar. Só que o artista é uma coisa e editora é outra. A gente foi parar na Warner Music. Então, Denise teve um baita de um trabalho para ficar no pé da Warner Music. Tive, sim. Agora eu vou. Mas deu tudo certo, deu tudo certo, né, Gabriela? Então agora eu vou pedir para a Gabriela soltar um trechinho aí de Olhos Coloridos na versão do Eu Canto, e aí depois a gente fica disponível para dúvidas e perguntas. O cenário, só rapidamente, o cenário que está com as crianças é uma reprodução, né, de um artista chamado Slim, que eu pedi para ele reproduzir o Morro de São Sebastião em preto e branco. Maravilha. Aí a gente tem uma ideia. Vou deixar ele inteiro, tá, gente? Pode ser? Deixa rolar. Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão atirando
Maravilha. Muito, muito lindo. Vamos lá para o chat, então? Eu já vou trazer uma primeira pergunta, que é do Lúcio, que é um dos nossos gestores, perguntando se vai ter também nas escolas de educação infantil. Vou colocar aqui a pergunta do Lúcio. Que bom que passaram pelas escolas, CMEs estão incluídos. Já temos trabalhado tais temáticas e seria importante referências positivas. Respondo? Quer que você responda? Denise, fica à vontade. Eu acho que se você puder responder essa, que vocês fizeram a escolha das escolas, né? Isso. Na verdade, Lúcia, a gente vai passar nesse primeiro momento das 10 EMEBs, pensando também que é a idade que eu canto, né, atrai as crianças, né, trabalho com as crianças acima de 7 anos. Então, são as EMEBs que a gente vai passar as 10 nesse primeiro momento. Mas nada impede que a gente possa também pensar num trabalho mais específico para os CMEs, ou pensar alguma coisa com esse olhar para a educação infantil, tá? Mas nesse momento são as EMEBs, o ensino fundamental que a gente vai passar. Eu gostaria de sugerir algo sobre, quem sabe, uma possível apresentação. A gente pode pensar nisso, né? Eu acho que tudo é viável. A gente não vai descartar essa possibilidade, não. Dentro da agenda do Eu Canto, a gente conseguindo, nesse primeiro momento, atingir essa proposta da secretaria, a gente pode pensar com carinho, de verdade, ficaria muito feliz também para a educação infantil da gente levar esse trabalho e apresentar, fazer uma apresentação de repente. Exatamente, Nara, não exclui. A gente começou esse projeto, na verdade é o pontapé inicial, é tudo muito novo. A Denise chegou na secretaria, acho que em março, né, Denise? A primeira conversa nossa. Foi a nossa primeira reunião. Isso, e aí a gente começou a desenrolar e foi dando muito certo. Então, é só o começo. A proposta é que a gente consiga chegar, sim, nas demais. Mas, nesse primeiro momento, até agosto, né, o nosso calendário já está pensado para as 10 EMEBs. Até porque, né, Gabriela e Denise, geralmente as músicas elas são impressas, a educação infantil ainda está sendo nessa questão de alfabetização, algumas crianças, até mesmo por incentivo dos pais, acabam conseguindo ter uma leitura. Como eu falei, a gente tem músicas em dialeto Zulu, é um pouquinho mais complicado, até para os nossos, né, que já estão no período letivo, sabem ler, mas nada impede, num segundo momento, a gente bolar um calendário aí para a educação infantil, sim. É isso aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Aqui tem. Vou colocar mais uma questão não, uma mensagem do Lúcio a respeito também da fala da Nara, né? Um livro muito bom, recentemente premiado, autor negro Jefferson Tenório, O Avesso da Pele. Para cenas como essa de racismo e com o professor, a partir da experiência do autor. Sim, conheço. Muito bom esse livro, muito boa sugestão. Eu acredito muito nisso e também quero não só perguntas, gente, sugestões. Isso é muito importante a gente trabalhar, porque vocês conhecem eles diretamente, diariamente, sabe? Às vezes eu me pego pensando, quando estou dando aula, de repente perguntam alguma coisa. Quer ver? Uma coisa que aconteceu conosco e foi uma conversa de bastidor. Sobre a sexualidade. Olha como que é delicado para nós educadores responder, mas para eles é super normal. E estávamos nós informalmente almoçando entre uma gravação e outra, e um dos alunos falou: "Ah, eu sou gay". Aí a outra aluna falou: "Ah, eu sou pan". Aí a gente foi descobrindo certas coisas assim. "Ah, mas é normal isso, gente, né?". Eles conversando entre eles. E eu assim na minha, assim, acho que eles estão mais avançados do que a gente, Um né. assunto muito delicado, né? E aí, de repente, eles nos deram uma aula,
não foi perguntas, assim, foi aula. Adultamente falando sobre a questão de respeitar a diversidade, sobre sermos diversos, como que a gente se posiciona diante desses tipos de preconceitos, né? E eu falei, gente, eles são super avançados, né? E isso é uma conversa que eles têm geralmente entre eles, é uma coisa que, tipo, eu cheguei e peguei, né? E aí eu comecei a observar esse movimento, até porque a gente tem crianças de 7 a 17 anos, e inclusive as crianças de 7 se posicionando. Olha, minha mãe já explicou que existem vários jeitos de famílias, e isso a gente tem que ser respeitado. Isso é respeito. Eu fiquei assim, de cara. Então, é muito bacana porque eles nos dão essa abertura, nos ensinam de uma maneira muito adulta, muito adulta. Com certeza, e o contato que os professores têm dia a dia com essas crianças e adolescentes em sala de aula, essa experiência pode vir a ajudar muito, né? O Eu Canto nessa nossa linha de trabalho. Depois também, se quiserem encaminhar sugestões para o e-mail da De Castro Produções, né? Produção sem acento nenhum, @decastroproduções.com. O D é sem o N, é DC Castro. Producão, né? Isso, sem acento nenhum, né? Produção, @decastroproduções.com, e depois do D não tem E, é DC Castro, né? Então, sugestões para que a gente possa também estar desenvolvendo aí nessas atividades junto à rede pública, nossa, será muito bem-vindo. Ou até mesmo para o centro de formação, viu, pessoal? Quem tiver alguma sugestão, alguma proposta, pode mandar também para o Cefep, que eu encaminho para a Denise e para a Nara. Chega para elas com certeza. Maravilha. E também, Gabi, eu faço aqui uma sugestão, não sei mais quanto tempo que a gente tem ainda, mas assim, eu faço uma sugestão para os professores que na rede pública trabalham essa questão mais de pertinho da música. Nós também podemos enviar para você e você entregar para eles, né, encaminhar para eles as letras das músicas, né? Porque isso também, depois que a gente passar com os videoclipes e esses professores, né, puderem fazer esse trabalho em sala de aula, né, dar continuidade ao que a gente vai iniciar, então as letras também vão ajudar bastante, né? Então, a gente pode passar essas letras, pode passar só a música, né, que nós disponibilizamos, porque no YouTube estão lá os videoclipes que podem ser acessados, né, só procurar Coral Eu Canto Minha África no YouTube, né, que dá para acessar os videoclipes tranquilamente, mas se quiser só a música, ou se quiser a letra, a gente pode estar disponibilizando. Tá bom? Eu posso passar também aqui, me disponibilizar, eu gravar um trechinho de 10 minutos, como que a gente pode ensinar trecho a trecho qualquer canção à criança. Eu deixo esse material disponível com a Denise, que eu acho que é importante. Como que se faz a primeira leitura? A gente chama de leitura branca. Que é a leitura à primeira vista, né, dessa letra, como em forma de poema. Depois, como que a gente pode passar os áudios para essas crianças captarem essa sonoridade, e depois como que a gente insere isso, né? É muito simples, são 3 passos que dá para qualquer educador aprender, ou colocar, ensinar, inserir. Eu estava vendo aqui que tem várias pessoas elogiando. Também já vi os clipes, encantado com o projeto. Muito obrigada, Gisele. É isso? Gisele. A Luciana aqui, que trabalho lindo, muito obrigada. A Ana Tatiana, eu li o sobrenome dela, é Agobato. Eu a conheço perfeito, é a Tati para mim. Ela é muito gente boa, já tinha falado do meu projeto também. Ela também sempre está divulgando as coisas do Eu Canto. Mas é isso, gente. Eu posso estar disponibilizando essa metodologia para vocês estarem inserindo, de que maneira. E tem várias brincadeiras. As dinâmicas que a gente vai usar dentro
da, da rede. Eu e a Denise estamos pensando em várias coisas legais. É pouco tempo, porque por mim eu tinha muita coisa para fazer, mas tem brincadeiras, tem percepção musical com ritmos africanos, né? Eu acho que eu também tenho aqui um djembe que eu vou estar levando para as crianças conhecerem essa história do tambor, através da comunicação, através desse som, se usava a comunicação, né? Então, tem várias coisas que a gente ainda precisa se organizar, porque são muitas ideias. Eu, às vezes, perco a cabeça da Denise e falo, eu queria isso, queria aquilo. Mas a gente acaba filtrando, porque é muita coisa. E eu sei que nosso tempo é precioso e a gente tem que ser o mais objetivo possível. E já de antemão, obrigada, viu, Gabriela, pela disponibilidade. Obrigada a vocês por estarem aqui comigo até agora. Eu sei que a maioria de nós somos pais e mães, né? Exercemos várias funções aí. Quem não é pai e mãe exerce muito mais função também, né? Então, obrigada pelo convite, a credibilidade ao nosso trabalho, a acolhida ao Eu Canto. Eu oro todo santo dia que a gente possa ampliar a cada vez mais. A gente já deu mais um passo entrando na rede de ensino, que é uma conquista muito grande e importante, porque é um marco que eu acredito que como eu sou daqui, eu sei que ainda não teve nenhum tipo de projeto com relação a afrocentricidade dessa magnitude que é a rede inseriu no meio. Eu já quero parabenizar o esforço da Denise, que não é fácil, é diário. Às vezes as pessoas olham, muitas vezes, o que essa mulher branca vai ganhar com isso? Né? Eu sei disso, eu vejo, mas quando eu entrei para o Eu Canto, eu acreditei na causa exatamente por isso. O que eu quero para os meus? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês. O que a gente quer para os nossos? Com certeza. Eu sempre escuto essa pergunta, viu, Nara, né? O que uma mulher branca está fazendo, né, num projeto Eu Canto Minha África com essa temática étnico-racial, né? Mas os meus cabelos também não negam. Agora eles estão branquinhos, né? Mas eles sempre foram enrolados. Exatamente. A gente é afrodescendente e afro, sabe? Não adianta a gente falar assim, eu não sou racista. A gente tem que ser antirracista com as nossas ações. Exatamente. E as ações estão aí. A gente quer a ajuda de vocês. Quem puder já ir divulgando, a gente está com as inscrições abertas, tá? Para receber as crianças. Quero fazer um convite também. A Denise, quero já me adiantar, tem um convite para o sábado. A Denise explica as questões técnicas. E é isso, gente. Sim. Neste sábado, agora dia 14, o Eu Canto estará na praça em frente à Catedral, das 10 ao meio-dia, né? É um movimento que está aí sendo trabalhado pelo Conselho da Negritude, né? De estar levando várias atividades, várias pessoas ligadas à questão étnico, né? Racial, e nesse combate ao racismo, né? Em comemoração ao dia 13, mas não em termos de libertação, mas em sim em termos de através das nossas atitudes e reflexões, desenvolver uma rede que possa estar trabalhando questões contra o racismo, né? Então, por isso, o Eu Canto foi convidado e nós estaremos lá com uma aula aberta, né? Os professores que quiserem levar seus filhos para poder participar com a gente lá, serão bem-vindos, né? Pode levar crianças, adolescentes, né? A Nara vai até estar lá mesmo também. Os adultos que quiserem participar, a gente vai ter uma roda de conversa. Eu acho que isso que é importante, né? A gente ter uma rede, a gente ter um conselho negro aqui em São Carlos, que muitas das vezes as pessoas ainda não conhecem. Um conselho muito batalhador, que está aí na luta, né? Buscando espaço, né? Inclusive, a doutora Cristiana vai estar lá representando a OB, que é uma advogada negra. E eu acho muito importante
esse movimento para a sociedade civil se apresentar nessa hora e conhecer. A gente vai estar, o Eu Canto, a feira, vamos chamar assim, né? O evento, O esse momento evento. de reflexão começa a partir das 9 horas da manhã, né, Denise? E Sim, se mas as atividades do Eu Canto começam às do 10. canto começa às Quem quiser 10 chegar antes, o evento vai das 9 até o meio-dia. até o meio-dia. Tá bom? A gente Isso, vai né? estar por lá. Bom, da minha parte também quero agradecer muito a Gabriela, agradecer toda a equipe da Secretaria de Educação, né? Agradecer a Isabela, que é uma grande defensora aí do Eu Canto, né? Uma pessoa queridíssima, né? Uhum. Meu abraço aí para a Bela, né? E a Gabriela, que está aqui com a gente, intermediando, e que também está sempre em contato comigo. Muito obrigada, Gabriela. Olha, para o Eu Canto é um prazer muito grande estar entrando na rede, iniciando esse trabalho, que tem tudo a ver com a nossa causa, né? Com essa busca, essa pesquisa do Eu Canto. Então, para a gente é um prazer muito grande. Então, fica aqui o meu agradecimento. Muito obrigada, Gabriela, você que está aí representando, então, a secretaria. Muito obrigada. Então, agradecimento também em nome da Secretaria Municipal de Educação, esse trabalho lindo, esse projeto que não é só, não tem só a beleza, mas tem causa, tem objetivo, e que é muito gostoso de ver o trabalho de vocês acontecendo desse jeito, e esse passo entrando na rede também é muito importante para a rede, não só para o projeto. Eu entendo, sim, né, o agradecimento de vocês, mas somos nós, enquanto rede, que agradecemos o teu trabalho do Eu Canto Minha África dentro da nossa rede. Então, a princípio, nas escolas de ensino fundamental, essas apresentações, mas a gente, com certeza, é uma parceria que só está começando e a gente pode estender também para a educação infantil. Muito bom te conhecer, Nara, muito bom te ouvir, viu? Adorei, foi uma delícia. Obrigada. Um prazer muito grande. Denise, muito obrigada. Estou à disposição. Obrigada. E a gente continua empreitada. Então, dia 18 a gente começa. A primeira escola que a gente vai fazer a apresentação é no Afonso Fioca Vitale, o CAIC. Então, é a primeira escola que a gente vai entrar, tá bom? São 2 horários, né? Um às 11 da manhã, é isso, né? E outro às 13 horas, que a gente pega as 2 turmas, né? A turma da manhã e a turma da tarde, né? E também reforçar aqui que junto ao Eu Canto Minha África, a gente também tem uma educadora, que é a Dani Cicarelli, ela faz um trabalho muito bacana junto aos alunos, né, do Eu Canto, ela é uma educadora social, então a gente já vem desenvolvendo também essa parte educacional no Eu Canto. Para a gente estender dentro da rede é fundamental. Enaltecer a Dani, porque ela foi fundamental para a gente o ano passado também, né? A gente inseriu a participação dela, porque com essa pandemia, essas crianças migraram, e as crianças eram do bairro dela. Então, ela teve a função de reunir toda a galerinha novamente para a volta. Então, isso foi muito bacana. Foi a partir disso que começaram a chegar crianças de diversos bairros, né, que representam aí diversos bairros da cidade de São Carlos. Muito bom. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, os professores, os gestores, quem ficou com a gente até agora, muito obrigada. Denise, Nara, bom descanso para vocês. Então, coloco a Rede Municipal de Educação à disposição. E até a próxima, então. Até a próxima. Tchau, Obrigada tchau, pessoal. a todos os professores. Tchau, pessoal. Axé para vocês. Tchau, tchau.